Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que impede o seu bonsai de se desenvolver. Às vezes a planta não vai para frente, a planta não cresce, ou às vezes está crescendo e quando vê parou. Nós vamos ver aqui 5 pontos principais que podem impedir o seu bonsai de desenvolver, ok? Antes de começar o vídeo, dá uma olhada aqui nessa minha Kinzu. Que coisinha linda que tá, galera. Olha a quantidade de laranja. Isso aqui, galera, é saúde, né? Saúde para a planta. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui, que pode impedir o seu bonsai de desenvolver, é a base, né? De certa maneira, é a base para todos os outros pontos que nós vamos ver. O primeiro ponto fundamental do bonsai é o substrato. Por que, Diogo, o substrato é o ponto fundamental? Porque o substrato é o que vai sustentar, o que vai alimentar a planta, de onde a planta tira a vida, de onde a planta se alimenta, né? O substrato é onde ela está morando ali, é onde é disposta a alimentação dela. O substrato de uma planta ele pode ser comparado a inúmeras coisas, como por exemplo, para nós humanos. O substrato para a planta pode ser comparado para nós humanos como se fosse o nosso prato, né? O nosso prato em que nos alimentamos. Nós nos alimentamos em um prato sujo, em um prato contaminado? Não nos alimentamos. Nós nos alimentamos em um prato grande demais, com a comida toda esparramada? Não nos alimentamos. Nós nos alimentamos em um prato pequeno demais? Também não nos alimentamos, né? O substrato pode ser comparado com este recipiente que utilizamos para nos alimentar também, que seriam os nossos pratos, né? Um substrato inadequado, né, um substrato que não tem componentes e elementos nele que favoreçam o crescimento da planta, ele vai ser um substrato que não vai oferecer para a planta as coisas que ela precisa se alimentar de maneira adequada, além de gerar dentro desse substrato doenças, fungos, acidez do solo também, né, que não é uma coisa que nós vamos falar diretamente nesse vídeo, mas que também é um componente que pode atrapalhar e muito, né, o crescimento da planta. Se o meu substrato não é adequado, e por exemplo, ele se acidifica muito, não importa eu colocar adubo na planta, não importa eu remexer esse substrato, fazer o que for, a planta não vai conseguir se alimentar. Mesma coisa, se nós estamos nos alimentando em um recipiente ali e esse recipiente está sujo de vinagre, vinagre é ácido, né? Você vai conseguir ali comer esse vinagre, né? Essa comida suja de vinagre? Não, né? Eu sei que é diferente, né? Essa questão assim, questão de sabor, né? Mas dentro do substrato existe processos químicos e a acidez deste solo vai atrapalhar esses processos químicos que a planta precisa para poder absorver esses nutrientes. E um substrato adequado, um substrato aerado, né, tendo aí a sua parte orgânica, a sua parte inorgânica, um substrato onde tem escoamento de água, vai ser um ambiente propício para a planta se desenvolver. Não só crescer, se desenvolver, mas ter saúde, né? Nós precisamos aprender a criar as nossas plantas com saúde. Não só fazer intervenções e cortar, etc., mas com saúde também. O segundo ponto que impede a nossa planta de se desenvolver é a adubação de forma errada. Digamos que o meu substrato está bom, mas se eu não adubo a minha planta também não vai se desenvolver. Por quê? Vai ser esgotado. Os nutrientes do meu substrato aqui, eles se esgotarão. Com isso, né, sem alimento, a minha planta não se desenvolve. Comparando isso com nós humanos também. Se a gente não se alimenta de forma adequada, o que começa a acontecer? Começa a acontecer debilitações, né, em nós, doenças, uma doença por falta disso, uma doença por falta daquilo, a mesma coisa a planta. Se não a adubarmos,
ela não se desenvolve. Agora também tem a questão de adubar a planta em excesso. Se eu adubo a minha planta em excesso também, a minha planta não vai se desenvolver. Ela pode até se desenvolver de uma vez e quando vê de repente ela para. Por quê? Eu atrapalhei a minha planta, dei uma carga de adubo para ela. Aqui eu estou falando mais especificadamente sobre os adubos químicos, né? Principalmente esses adubos granulados, que não é o osmocote e nem adubos orgânicos. Se eu adubo a minha planta em excesso com adubos químicos de maneira inadequada, eu vou estar também aí lesionando as minhas plantas, né? E atrapalhando também aí o meu substrato. A adubação orgânica também, de forma errada na minha planta, como por exemplo eu uso um adubo que não está curtido, ou um bocache, né, também feito de maneira errada, fermentado de maneira errada também, vai intoxicar o meu solo. Adubos que são ciclados, curtidos de maneiras inadequadas, também pode causar intoxicação nas plantas. Falando tudo isso, às vezes parece que a gente está até assim, parece que querendo complicar, né, o cultivo do bonsai. Mas veja bem, para a gente que já tem prática, que já faz isso todos os dias, que já tem aí um método de cultivo, né, isso é uma coisa que a gente faz tão naturalmente, mas tão naturalmente, porque quando fazemos as coisas de maneira correta, a margem de erro, galera, é mínima, mínima, mínima mesmo, né? Um substrato legal, uma adubação balanceada, não temos problema. Por isso que eu estou falando aqui desses pontos que podem atrapalhar o desenvolvimento da sua planta, porque eu vejo muito isso, não só na internet, mas visita que eu faço para amigos, plantas que às vezes as pessoas trazem para mim, chega com a planta aqui e fala, a planta não cresce, a planta não desenvolve, mas por quê? Não está fazendo as coisas da maneira correta. Um terceiro ponto aqui que pode impedir a sua planta de se desenvolver é a rega. Sobretudo, esquecer da rega, né? Como assim, Diogo, esquecer da rega? Acontece muito, principalmente plantas pequenas, em vasos pequenos, né? Dá uma olhada aqui, ó, um vaso pequeno. Se eu esqueço de regar essa planta aqui durante um dia, eu já vou estar atrapalhando a minha planta, porque vaso pequeno, ela vai perder totalmente aqui a umidade nos seus vasos. Algumas raízes vão secar e ela vai precisar se recuperar daquilo. Tudo que fazemos com a planta que prejudicamos, ela vai gastar uma energia para poder se recuperar daquele prejuízo que foi causado a ela. E isso também vai causar o não desenvolvimento do bonsai. A rega também está relacionada com o excesso. O excesso de rega também vai atrapalhar o desenvolvimento da sua planta. Vai criar micro-organismos patógenos, né, no seu solo e isso vai prejudicar. Aqui também, ó, depois eu vou falar sobre por que o substrato é a base, né, de tudo isso que nós estamos vendo. Porque, veja bem, a rega também está bem ligada aí ao substrato. Outro fator que impede a sua planta de se desenvolver é a falta de sol. A falta de sol vai fazer com que a planta não cresça, com que a planta não se frutifique. E às vezes ela cresce, mas cresce de maneira débil, né? A intenção aqui não é fazer crescer um galho, principalmente quando estamos construindo o bonsai. Não é fazer crescer um galho apenas, é fazer crescer todos os galhos. O sol para a planta, galera, é necessário demais. As plantas são dependentes do sol. Então, dê sol para suas plantas, sobretudo aquelas que você tiver aí criando estrutura, tá ok? E o outro fator, né, que também não deixa a planta desenvolver é o bonsaísta. O bonsaísta também precisa deixar a planta se desenvolver. Sabe a tesourinha nervosa? Sobretudo quando estamos criando os nossos materiais, né? Aqui nós estamos aqui com uma planta, que eu vou envasar essa planta aqui, não vai demorar, vai ter vídeo no canal do invase dela. Essa planta aqui, por exemplo, né, se eu sou um bonsaísta de tesourinha nervosa, eu tô sempre aqui, ó,
cortando, saiu um brotinho, fui lá e cortei, saiu um brotinho, fui lá e cortei. Se a planta já é um bonsai pronto, estruturado, até que dou um pequenino desconto, né? Mas quando a planta ainda está em fase de desenvolvimento, é preciso deixar essa planta se desenvolver, mesmo sendo bonsai, porque no desenvolver desta planta também vai estar sendo gerado saúde, né? A planta crescendo é metabolismo em processo. Ela crescendo, ela está fazendo fotossíntese, ela está se alimentando, a seiva está fluindo. Agora, se cada vez que ela tenta dar um passo, eu vou lá e corto, dá outro passo, eu vou lá e corto, não dei o tempo necessário para a planta se madurar nessas ramificações que ela solta, isso também vai debilitar minha planta. Vai chegar num ponto, né, isso não quer dizer assim literalmente, né? Vai chegar num ponto que ela vai cansar, né? Ela tenta crescer, vai lá e toma um tapa. Tenta crescer, vai lá e toma um tapa, no caso a poda, né? Aí daí vai chegar num ponto que ela vai falar, cansei. E de repente, realmente, a planta pode se atrofiar se nós não deixarmos, não darmos esse prazo para a planta se desenvolver também. Eu falei no início que o substrato é a base de tudo, né? Porque um bom substrato vai te proporcionar uma boa adubação, principalmente uma adubação orgânica, né? Esse adubo ele vai ser melhor aproveitado no solo quando ele está em um bom substrato. A rega, quando nós fazemos a rega de uma planta que está com um substrato legal, drenante, um substrato airado, mesmo que eu regue muito a minha planta, essa rega não vai ficar estacionada, né? Não vai ficar aquele substrato encharcado. Então a rega também está relacionada ao substrato. E um bom substrato vai fazer o quê? Propiciar crescimento de raízes. E esse crescimento de raízes, muitas bocas ali para poder sugar, para poder comer. Então, substrato também é a base. Só não está assim ligado nessa questão da falta de sol, né? Porque o sol já está aqui em cima. Tá ok? Então, só para a gente resumir, 5 elementos aí que podem impedir a sua planta de se desenvolver. Substrato inadequado, adubação errada, rega em excesso ou falta de rega, falta de sol e não deixar o bonsai se desenvolver. Beleza pura? E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a assistir uma aula que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado aí também. É só clicar no link que você vai assistir uma aula para você entender como que funciona o método do bonsai harmônico, ok? Preparei uma aula, ela vai estar aí na descrição. Que a escola de bonsai agora se encontra aberta, né? As vagas permanecem abertas aí para quem quiser ingressar. Vale a pena assistir essa aula na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.